Nós vamos falar sobre, é uma pergunta, na verdade. Bom, depois alguém coloca o slide. Ver ou entrar é o tema da pregação. É uma pergunta, ver ou entrar. Lá no livro de João, no Evangelho de João, se vocês tiverem a Bíblia, puderem acompanhar, no capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3, versículos 3 e 5, nós vamos ler. Diz o seguinte: a isto respondeu Jesus. Aqui Jesus estava falando com Nicodemos. Nicodemos estava perguntando para Jesus: como que eu faço para herdar a salvação? E aí Jesus responde no versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E lá no versículo 5, respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então Jesus está falando de duas coisas diferentes: ver, no versículo 3, e entrar. Quando que nós percebemos essa diferença? O que é ver o reino e entrar no reino? Há uma diferença crucial. Quando nós experimentamos o nascer de novo, nós começamos a ver o reino de Deus. O que é nascer de novo? Quando que a gente vê o reino de Deus? Quando de fato nós entendemos o sacrifício de Jesus, a mensagem da cruz, quando nós entendemos que Jesus morreu por nós e aceitamos o senhorio dele nas nossas vidas. Isso é nascer de novo. Nós saímos de uma condição de escravidão, porque quando a gente estava no mundo, nós éramos escravos do pecado, não é isso que a palavra de Deus fala? Nós estávamos no Egito. O Egito, quando a gente vê na palavra do Senhor, o Egito representa a escravidão, a servidão. E nós estávamos lá no Egito. O Senhor então nos libertou, nos transportou do reino, do império das trevas para o reino do seu amor. E isso é ver o reino de Deus. E a gente começa a ver as maravilhas desse reino, a maneira que ele nos liberta, a maneira que o Senhor atua na nossa vida. De repente você entra na igreja enfermo, o Senhor te cura, ele faz sinais, maravilhas. Isso é ver o reino de Deus. Mas lá no versículo 5, Jesus fala que nós precisamos ir além. Não podemos ficar só no ver o reino de Deus, nós precisamos entrar. E para entrar, ele diz o seguinte, que nós precisamos nascer da água e do Espírito, para que nós possamos entrar. O que é nascer da água e do Espírito? Eu pergunto para vocês. Nascer da água é o batismo nas águas. E o andar no Espírito é andar na presença de Deus. É ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, existe uma diferença crucial entre ver e entrar no reino de Deus. Se a gente começa a olhar, pegando aí o exemplo do Egito, nós vamos ver que o Egito representa a morte espiritual, o mal, representa a escravidão pelo qual o diabo quer fazer com que a gente viva. E o povo, eles estavam ali, o povo de Israel estava sendo oprimido pelas mãos do inimigo, servidão pura, castigo, debaixo ali de afronta. E Deus ouviu o clamor do povo, viu a aflição do povo e levantou Moisés. Vocês se lembram que Deus levantou Moisés para ser o libertador, porque Deus queria livrá-los daquela condição. E de uma maneira grandiosa, com grandes sinais e maravilhas, Deus libertou o povo do Egito. Grandes sinais. Vocês lembram das pragas do Egito? Deus se manifestou de maneira tremenda. Aquele povo viu sinais como a gente nunca viu na nossa geração e nos dias de hoje. Deus abriu o mar vermelho. Imagina, gente, um mar sendo aberto e o povo passando em terra enxuta. Tudo isso Deus fez, tirando aquele povo daquela condição, e Deus fez uma promessa para aquele povo: olha, eu tenho uma terra abençoada para vocês, uma terra que não vai ter mais aflição, uma terra que não vai ter mais escravidão. Essa terra é representada pela nova vida que nós temos hoje em Cristo Jesus. Mas, existe uma condição: eu vou tirar vocês do Egito, vocês vão experimentar, vocês vão ver o meu reino, as minhas maravilhas, mas vocês vão ter que passar por um deserto. E esse deserto, ele tem uma finalidade, irmãos. A finalidade do deserto é trazer a presença de Deus às nossas vidas. É nos tornarmos íntimos
do Senhor. É Deus provar o nosso coração lá no deserto e ver o que tem lá dentro. Por quê? Porque nós precisamos entrar no reino de Deus e não apenas ver. Aquele povo, quando saiu do Egito, ele viu o reino de Deus, os sinais, os milagres e as maravilhas. E agora Deus precisava trabalhar no coração daquele povo a fim de que eles entrassem no reino de Deus através do deserto. Se a gente trouxer essa palavra para os dias de hoje, não é assim que Deus faz nas nossas vidas? Deus nos apresenta o reino dele, a sua justiça, os seus sinais, os seus prodígios, nos tira do Egito, nos tira daquela escravidão, nos liberta. Esses dias atrás a gente teve o congresso de libertação. Deus libertou os irmãos de maneira grandiosa, fez sinais, maravilhas. Tudo isso para que hoje nós pudéssemos entrar no reino de Deus. Deus tem promessas grandiosas para cada um de nós, queridos, em todas as áreas da nossa vida. Área familiar, no casamento, no ministério, na saúde, nas finanças. É a Canaã, é a terra prometida. Mas Deus sempre vai nos conduzir por um deserto primeiro. Antes de entrar, Deus não podia pegar aquele povo e falar, olha, eu vou tirar vocês do deserto e vou colocar vocês em seguida numa terra abençoada. Por que que não podia? Seria tão bom, né, se fosse assim, saiu do Egito e pum, já entrou para a terra prometida. Mas não é assim. Porque o coração do povo estava cheio de mazelas, cheias de murmuração, cheias de pecado. Deus não podia entregar algo novo, algo tão grandioso com um coração sujo. A palavra do Senhor diz que ele não derrama vinho novo sobre odres velhos. Ele precisa restaurar os odres, o vaso, restaurar o coração, para que nós possamos entrar na terra prometida. Se você olhar na tua vida hoje, qual é o deserto que você está vivendo? O que está te afligindo? Meu irmão, minha irmã, creia que esse deserto não é para o teu mal, não é para a tua morte, porque no deserto, você fala, puxa pastor, mas no deserto não tem nada. Não tem nada. Mas ali tem os olhos de Deus que te vê. Ali tem a presença de Deus que te sustenta, que te fortalece. Ele envia água, ele envia maná, ele envia condornizes, ele envia qualquer coisa para te sustentar. Mas ali ele quer provar o teu coração e o meu. Ele quer ver o que está lá dentro. Ele quer santificar a vida do seu povo. Porque não basta somente ver o reino. Nós precisamos entrar no reino. Pastora, eu acho que o que você está falando não tem muito a ver. Eu acho que os dias de hoje isso não acontece de fato. As pessoas estão entendendo, elas estão entrando no reino de Deus. Será que elas estão mesmo, queridos? Vamos ver? Êxodo capítulo 20, versículos 18 e 19, justamente falando sobre essa passagem de Israel. Só lembrando, né, os sinais e maravilhas que Deus tinha feito anteriormente a isso, os milagres, tamanho que Deus fez, abriu o Mar Vermelho e de repente lá no meio do deserto, Deus se manifestou de uma maneira grandiosa na vida do povo. Olha só, vendo-se o povo diante dos trovões, dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés, fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Gente, eu gostaria que vocês prestassem atenção e se transportassem naquela época, porque aí a gente vai entender o que Deus está querendo falar conosco. Imagina um povo que acabou de ver as 10 pragas do Egito, viu milagres, prodígios, sinais como nunca se viu. Deus abriu o mar, o povo passou. Deus derramava maná, água no meio do deserto. Tudo isso aquele povo viu. E de repente Deus, o próprio Deus, começa a manifestar a glória dele. Começa a vir. E falou, agora eu quero a intimidade. Eu quero estar próximo. Porque esse povo viu meus milagres. Mas agora eu quero que esse povo me conheça. E Deus começou a vir. Imagina a presença de Deus vindo sobre a aldeia da serra. A glória começa a vir. E os trovões começam a aparecer. O fogo começa a aparecer. Porque aonde há a glória de Deus, as coisas, né? A presença de Deus, ela é manifesta fisicamente. E a presença começa a vir. E a gente pensa, poxa, por que esse povo não quer a presença de Deus? Depois de ter visto tantos milagres, tem medo? Medo da glória?
O que deu na cabeça desse povo? Não é o que a gente quer? A gente não tem orado nesse lugar. Senhor, vem com a tua presença. Queremos o Senhor. Aí Deus vem. E aí a gente foge. É mais ou menos isso. O povo, tiveram medo. E falaram para Moisés, Moisés, fala você com Deus. A gente não quer falar com Deus. Mas olha o que chama atenção. Por que eles não querem falar com Deus? Para que não morramos. Como assim? Um Deus que ama, que faz maravilhas, liberta o povo, e eles ficaram com medo de morrer? Você já parou para pensar? Por que eles ficaram com medo de morrer? Sabe o que acontece, queridos? Eles estavam acostumados com aquele ambiente de milagres, de sinais, maravilhas e prodígios de Deus. E naquele ambiente era muito confortável, porque eles podiam esconder o pecado. Só que na hora que a presença vem, na hora que a glória de Deus vem, o nosso pecado é exposto. Porque não tem como estar diante da presença do Pai e permanecer igual, com os nossos pecados escondidos. E Moisés fala, vocês não precisam, depois se você olhar adiante lá no versículo 20, depois vocês dão uma lida em casa, Moisés vai falar o seguinte, olha, vocês não precisam ter medo. Não precisam ter medo da presença, porque Deus só quer provar o coração de vocês. Deus está chamando vocês para a intimidade, para a comunhão. Deus quer ser próximo de vocês. E o povo preferiu o Moisés. Vai lá e fala tu. Nos dias de hoje, vocês acham que é diferente, queridos? Não é. Quantas vezes nós queremos um Moisés que vá falar com Deus por nós? Pastor, busca você a solução do meu problema. Pastor, santifique-se você. E quando o pastor vira e fala, filho, vai você, sobe você no monte. Porque Deus quer ter com você o particular. Deus quer falar com você lá no monte. Os teus pecados vão ser expostos, não para vergonha. Não é para vergonha, mas é para limpeza, é para santidade, é para comunhão com Deus. Muitas vezes a gente se acomoda e manda o Moisés subir, porque temos medo de morrer, medo do nosso pecado ser exposto. Você pega, por exemplo, congressos de milagres, congressos de restituições, de sinais e maravilhas, lotam. É só a gente colocar a placa, congresso de curas e milagres. Chove de gente. A igreja fica abarrotada. Congresso de libertação. Né, pastor Jairo? E cura interior. Congresso de somente um culto de adoração a Deus. Quantas pessoas vêm? Pouquíssimas vêm. Porque elas não querem expor os seus corações, a sua nudez. Só que, queridos, sem santidade, ninguém verá Deus. Deus quer fazer coisas grandes e Deus tem falado muito com essa igreja e não só com essa igreja. Deus tem despertado o seu povo a se santificar. Lá na época de Josué, pegando essa mesma passagem, o povo começou a peregrinar por 40 anos no deserto. E finalmente chegaram às portas da terra prometida, a terra abençoada. Havia um Jordão, um rio, e a terra prometida do outro lado. E o Senhor falou o que para o povo? Antes de tomar posse da bênção da terra prometida. Santifique-se. Santifique-se, povo meu. Santifique-se, igreja, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. E muitas vezes a igreja do Senhor hoje quer as maravilhas, querem os milagres, os benefícios, mas sem santificar. Nós queremos as bênçãos, os milagres, mas não queremos pagar o preço pelos milagres. Não queremos santificar. Eu estava falando com o irmão antes de começar o culto. Quantas vezes eu orei e meu marido é uma bênção, nós éramos novinhos de casados, e tinha algumas situações na vida dele, é uma bênção, é uma maravilha, é um homem de Deus, mas tinha algumas situações que me incomodavam, pequenas coisas, mas tinham. E aí eu orava, eu clamava, Jesus, muda ele, Jesus, muda, e fazia jejum, e fazia oração, e me derramava na presença do Senhor. E aí, um dia, depois de muito tempo, o Espírito Santo falou assim, filha, você quer mesmo a mudança do teu marido? Eu falei, Senhor, eu quero muito. E o Senhor falou, você está disposta a pagar o preço? Eu quero. Então tá bom. Então se você está disposto, então eu vou começar. Eu vou transformar você primeiro.
Eu quase caí de costas. Eu falei, mas eu sou a vítima, Senhor. Olha o que ele faz, olha a situação. E aí o Senhor falou, eu vou mudar você. Exatamente, santifique-se você. Às vezes a gente quer a transformação do marido, a transformação da esposa, a transformação dos filhos, mas nós não queremos ser transformados primeiro. E nós temos que ir ao altar do Senhor e falar, Senhor, muda o que tiver que mudar na minha vida. Me muda. Sabe o que aconteceu? Quando eu comecei a entender que Jesus queria me mudar, ele me mudou. O meu posicionamento, a minha mudança fez com algumas coisas que eu orava em relação a ele, Deus mudou a vida dele, mudou essas situações, outras não mudou até hoje, mas sabe o que mudou? Eu. À medida que o Espírito Santo me mudava, as coisas que me irritavam nele, hoje já não me irritam mais. E você fala, mas a situação está lá, mas quem mudou fui eu. Então, queridos, muitas vezes nós queremos a transformação do outro, mas Deus quer a santidade de nós. Nós esquecemos da santidade e ela é a chave crucial para que nós possamos entrar no reino de Deus. Lembra o que Jesus falou da porta para entrar no reino? Ele até classificou o tamanho dessa porta. Ela é pequena. A porta para entrar no reino de Deus, ela é pequena. Ela não é grande. Essa porta tem nome e chama-se santidade. Ela é uma porta muito pequena. Moisés conheceu a Deus intimamente. E o povo de Israel conheceu a Deus apenas pelos milagres que Deus fez na vida deles. Há uma diferença enorme. Tem muitos cristãos que acabam se enganando, achando que conhecem a Deus, mas na verdade conhecem os milagres que Deus fez. O povo de Israel viu milagres demais, mas não conheceram a Deus intimamente. Mandaram Moisés subir ao monte e ter o particular, somente ele. E aí, queridos, a gente começa a ver que Moisés, ele tinha todas as condições do mundo para murmurar contra Deus. Se você olha o histórico de Moisés, você vai ver que Moisés, ele nasceu num lugar maravilhoso, na casa de Faraó. Lá ele tinha a melhor comida, ele tinha a melhor bebida, ele tinha os melhores estudos, ele tinha uma vida de rei. E quando ele saiu do Egito, ele foi para o deserto, a vida dele mudou completamente, mas ele não murmurou contra Deus, ele não sentia falta da vida que ele tinha regalada lá no Egito. Ele simplesmente abriu mão de tudo, ele abriu mão do conforto, ele abriu mão do Egito, pela presença de Deus, somente pela presença de Deus. Enquanto que o povo de Israel, que estava lá no Egito, sendo escravo, uma condição lamentável, quando chega no deserto, começa a murmurar. Senhor, olha, tá certo que a gente era escravo lá atrás, mas, poxa Deus, lá no Egito eu tinha cebola, eu tinha alho, eu tinha carne, eu tinha comida, eu era escravo, mas eu tinha tudo lá. E começaram a blasfemar e a murmurar contra Deus. Queridos, aqui são duas figuras de duas igrejas. Uma igreja representando Moisés, uma igreja que abre mão do que for necessário, somente pela presença de Deus. E uma igreja acomodada com os prazeres do Egito, mas uma igreja que não quer conhecê-lo intimamente, que conhece a Deus apenas pelos milagres. Você conhece alguma igreja assim? Não é? A gente começa a olhar e a gente começa a ver a facilidade, muitas vezes, de pregar um evangelho que é gostoso para a nossa alma. Um evangelho de, olha, Deus vai fazer tudo por você. Você não precisa fazer nada. Você não precisa se comprometer, não precisa se santificar. Deus vai fazer tudo, Deus vai te abençoar, Deus vai fazer isso. É a facilidade do Egito. É uma igreja que não se esforça em trazer o povo à santidade, que não leva as pessoas a refletirem, a quererem, a desejarem a santidade e o compromisso com Deus. Moisés abriu mão de tudo, do conforto, das facilidades do mundo, e o mundo é atrativo. Se o mundo não fosse atrativo, a gente não teria uma luta interior, não é verdade? Se existe uma guerra, uma luta interior, é porque o mundo é agradável. As facilidades do mundo, os prazeres do mundo é agradável. A questão é, pastora, você está querendo dizer que Deus não se agrada da prosperidade, do conforto? Não, não é isso, queridos. Deus, ele fala que ele ama a prosperidade dos seus amados, ele ama te abençoar. A questão é
que a prosperidade, o conforto, não nos pode impedir de entrar no reino de Deus. Se ela estiver atrapalhando, se ela estiver competindo com a glória de Deus na tua vida, aí é algo ruim. Mas se a prosperidade é bênção de Deus, se a prosperidade vem e ela vem para ser bênção, para te abençoar, para te prosperar o reino de Deus, e não vem para competir com a glória de Deus, então, meu querido, é essa prosperidade que Deus se agrada na tua vida e que Deus quer continuar te abençoando. Nada pode nos impedir de entrar no reino de Deus. E voltando para essa parte da santidade, Deus, na hora que eu estava preparando essa palavra, eu falei, Jesus, misericórdia, porque é um assunto que é tanta coisa para se falar, mas algumas coisas o Espírito Santo me incomodou a estar falando com vocês, porque é um assunto que, às vezes, a gente vê uma dificuldade das pessoas pregarem, falarem, tocarem no assunto, porque não é um assunto que todo mundo quer ouvir, mas é necessário porque Deus quer derramar coisas grandes, e para que a gente possa viver coisas grandes, a gente precisa ser lavado primeiro. Falando um pouco de Facebook, vamos lá, né? Facebook é uma coisa muito boa se a gente realmente souber usar, mas a gente vê muitas coisas, queridos, e a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes a gente acha que não tem nada a ver. Ah, não, mas não tem nada a ver. Mas às vezes aquilo que a gente acha que não tem nada a ver, para Deus não é agradável. Não é bom, não santifica, não edifica a nossa vida e nem as pessoas que estão assistindo. Por exemplo, nós sabemos que a nossa vida é uma carta, né? Jesus fala que nós estamos transmitindo uma mensagem. Aí a gente vai, posta alguma coisa lá, uma maneira que a gente, sei lá, uma coisa que a gente pensa, né? Só que, queridos, nós temos que ter tremor. Às vezes a gente não está nem aí com quem está ouvindo. Simplesmente, eu penso assim, e não importa quem está ouvindo. E às vezes a gente não para pensar que a gente está ofendendo a pessoa que está ouvindo. Às vezes a maneira que a gente fala, às vezes é uma maneira grotesca, uma maneira... E nós somos insensíveis. Mas é assim que eu penso, e é assim, e pronto. E a gente não se preocupa. Do outro lado, a pessoa que está vendo aquela mensagem, como que ela vai se sentir vendo aquilo? Será que ela vai achar que realmente eu estou na igreja servindo a Deus, que Jesus está na minha vida? Porque às vezes a mensagem que a gente está colocando ali, pelo amor de Deus, às vezes eu vejo versículos, irmãos que postam versículos, você fala, nossa, amém, está colocando versículo. Só que os versículos estão tão carregados, às vezes de mágoa, de ofensa, versículos, só que a pessoa pega os versículos que ela quer, ela seleciona. Quem lê, fala, puxa, essa pessoa está ofendida com alguém. E tem muita gente que usa o Facebook como um divã de psicólogo, para vomitar, sem se importar com o outro lado. Cadê a santidade? Quando a gente vai no cinema, que tipo de filme a gente está indo assistir? Porque o Espírito Santo está indo com a gente. Que tipo de filme a gente está indo? A gente às vezes nem lê o sinopse, vai, ela assiste e de repente, oh meu Deus. A gente tem que prestar atenção, queridos. Eu estava lembrando, por exemplo, um assunto que eu acho que é bem interessante da gente falar. Por exemplo, quando a gente vai para a praia. Ai, pastor, é pecado ir para a praia. Não é pecado. Eu vou na praia e eu não vou de moletom. Eu vou de roupa, né? Só que nós temos que vigiar, irmãos. Às vezes a irmã usa um manequim G e vai comprar um biquíni P. Entendeu? Aí você fala assim, eu vou tirar uma selfie. Não tem nada demais tirar uma selfie. Não tem problema. Só que a gente não pode esquecer um detalhe. Quando você está lá na praia, está todo mundo naquele ambiente. Beleza. Se você for de jeans e terno, aí você vai escandalizar o nome de Jesus. O pessoal vai tirar sarro, vai caçoar. Você está num ambiente propício. Só que a partir do momento que você expõe isso no Facebook, muda de figura. Como que estão vendo você lá? Imagine a cena. Imagina a cena. Eu e a pastora Vilma tirando uma selfie na praia. As duas de fio dental. Né? Legal? Né? E aí a gente põe lá no Face. Os irmãos ainda até pode ter falar, Jesus, né, vai orar o mês inteiro, né, pelas pastoras jejuar, né, e fazem bem. Agora, você imagina o povo lá do mundo vendo, falando, nossa, aquela pastora, olha, eu vou naquela igreja, porque as pastoras são uma bênção lá. Quer tirar uma selfie? Tira. Eu tiro selfie com o pastor na praia, daqui para cima, ou então de roupa de banho. Ninguém precisa ver meu corpo. Quem precisa ver meu corpo é meu marido.
Só ele precisa. Um outro exemplo, esses dias eu falei, Jesus, tem misericórdia. Eu não sabia o que eu fazia. Eu estava na academia, e eu também vou na academia, não é de moletom, vou de roupa de academia. Só que eu tomo muito cuidado com a roupa que eu vou. Então, por exemplo, roupa escura, preta, né, que disfarça. Tem umas calças, as calças são justas, né, mas tem uma sainha, um tipo de saia, não sei se vocês já viram, que você usa, é bonitinho, fica lindo, bonitinho e não expõe nada. O Espírito Santo que habita dentro de mim fica feliz, eu fico feliz e assim a gente vai correr. E boa. E ele fica muito feliz e eu também. E esses dias eu estava lá na academia e, de repente, eu vi uma cena que me chocou. Eu vi duas moças entrando, uma delas estava com uma calça branca, colada, dessas colada, de ginástica, e sem a tal da sainha. Branca, mas branca como a neve. E eu olhei aquilo e falei, meu Deus, o que é aquilo, né? Eu falei, misericórdia, né? E, gente, estava tão transparente aquela calça que dava para ver até os pensamentos da moça. Dava para ver tudo. Eu falei, meu Deus, aí eu fiquei horrorizada. Quando eu olho, ela estava conversando com a outra moça, de repente, quando eu olhei para ela, eu fiquei assim, sem reação, porque eu conhecia a moça, e é uma moça de igreja. E ela me conhecia. E eu falei, Deus, a minha vontade, irmãos, era me esconder embaixo da esteira. Eu queria fazer qualquer coisa, me esconder, ir embora. Porque eu falei, ainda se ela não me vê, tá tudo bem. Mas pior se ela me vê, pastora, não sei o que, vai, tipo, né, vai ficar chato para mim. Bom, o mal que eu temia me sobreveio. Ela me viu, pastora, ai, Jesus amado. Eu fiquei com vergonha por ela e pela moça que estava ao lado dela, porque eu imagino o que passou na cabeça da moça. Tipo, essa é a pastora dela? Né? Tipo assim, que igreja que ela vai, né? Enfim. E aí o Espírito Santo me deu graça e na hora eu falei para ela assim, ai, que né, paz, tá, e lá na tua igreja? Tipo, na tua, não é na minha. Lá na tua igreja, como que tá? Tá indo bem? Tá, amém. Então tá bom, continua firme e tal. Mas a gente vê, queridos, que o nosso padrão de santidade, eu até achei bonito que a Marina orou isso na hora da oração, antes de começar o culto. Eu falei, Jesus, é verdade. O nosso padrão de santidade é diferente do padrão de santidade de Deus. Às vezes a gente acha que está sendo santo. Às vezes a gente acha que a nossa conduta, o nosso padrão de santidade está top. E às vezes não está, queridos, às vezes não está. Então nós precisamos que o Espírito Santo nos mostre, Senhor, olha para dentro de mim, me mostra a tua santidade, o teu padrão de santidade, não o meu. Revela o que o Senhor quer que eu faça, o que eu deixe. Porque a palavra do Senhor diz numa passagem que eu acho tremenda, fantástica. Se tem um olho que te faz pecar, que está te fazendo deixar de entrar no reino de Deus, arranca esse olho fora. Não é literal, mas é no sentido de tire o que tiver que tirar da tua vida, mas seja santo. Isso que eu nem vou entrar na área de finanças, dízimos, ofertas, que eu já ouvi bastante essa semana que Deus está tocando na vida de alguns irmãos. É santidade, queridos, santidade. Eu não vou pregar Malaquias 3:10, olhem que vocês me roubaram, não vou falar. Mas, queridos, a santidade, Deus conhece nós, a gente pode esconder dos homens, mas de Deus a gente não esconde. E Deus só vai derramar a glória dele neste lugar, não só nesse, mas nas igrejas, quando o povo se santificar. Eu vejo muitos cristãos perguntando, pastora, por que não tem mais fogo nas igrejas? Por que a igreja primitiva era tão fervorosa? Hoje não se vê tantas coisas, tantos sinais e tantas maravilhas. Por que o fogo de Deus não desce? Porque nós estamos perdendo as características de sermos separados, de santidade. Assistimos a qualquer coisa, falamos qualquer coisa e achamos que é normal, que é comum. E o Espírito Santo, ele é santo. Ele é santo, é um espírito de santidade. Ele não vai vir sobre nós, não vai habitar em nós, se nós estivermos praticando as mesmas coisas. Qual igreja nós queremos ser, queridos? A igreja que vai ver os milagres, vai ver o reino, ver as maravilhas, os sinais? Ou nós vamos ser uma igreja que quer entrar? A igreja de Moisés, Senhor, eu abro mão do conforto, dos prazeres, eu abro mão do que for preciso. Essa semana eu fiquei tão feliz, uma irmã que passou por uma situação muito delicada com o marido, e eu orientei ela falando, minha querida irmã, fica com a sua boquinha fechada, não fala nada, deixa o Senhor agir, santidade, é o Espírito Santo que convence. E ela fechou a boquinha, ela fechou a boca, o Senhor honrou.
O Senhor agiu nessa semana ainda, ela viu o milagre de Deus. Deus operou. Então, queridos, é isso que Deus quer. Menos palavras e mais atitudes. Deus quer não sacrifícios. Ele quer obediência. Às vezes a gente vê um povo sacrificando, e Deus só quer obediência, santidade. Só isso que Ele quer, mais nada. Hebreus 12, 14, fala exatamente dessa porta. A porta para entrar no reino de Deus. Esforcem-se, ou seja, existe um sacrifício, um preço a pagar, um esforço para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá ao Senhor. Pastor, eu estou sendo injustiçada, eu fui ofendida, eu fui muito injustiçada. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Entregue nas mãos do Senhor, porque é Ele que te justifica. Olha, me defraudaram, me não sei o quê. Entrega nas mãos do Senhor. Esforce-se. Peça perdão. Mas não fui eu que comecei. Seja você o primeiro. Vai lá, pede perdão, se humilha, seja apaziguador, pacificador. Faça o que tiver que fazer, mas se posicione, porque é dessa maneira que Deus vai te honrar. Amém? Uma pergunta, será que nós estamos permitindo que a graça de Deus produza em nós uma vida santa, ou temos recebido essa graça em vão? Vamos ver lá em Mateus 7, do 20 ao 21. Assim, pelos seus frutos, vocês serão conhecidos. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Será que a graça de Deus tem derramado do seu amor, da sua graça, da sua glória sobre a sua igreja? Como que nós temos usado essa graça? Será que ela tem sido usada em vão? Ou a graça de Deus tem gerado em nós uma vida santa? Porque a palavra do Senhor diz que pelos frutos nos conhecerão. Até um pouquinho da palavra do domingo passado, que o Senhor nos chama para sermos sal e luz. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, olha, mas eu estive lá na igreja. Senhor, eu profetizei em teu nome, eu preguei, eu fiz, E o Senhor falou, nem todos esses entrarão no reino de Deus. Muitos verão o reino de Deus, mas de fato não entrarão no reino de Deus. Somente aqueles que fazem a vontade do Pai. Aqueles que agradam o coração de Deus. E aqui a gente vê um sério engano, queridos, que eu preciso tocar nesse assunto. Eu vejo de uma maneira muito triste, uma certa mentira, digamos, que Satanás ele se utiliza e que gera muito engano no coração das pessoas. Nos dias de hoje, muita gente usa a graça de Deus, a época, que nós estamos vivendo, o Novo Testamento, que é a época da graça, usam a graça de maneira errada, para justificar os seus próprios pecados. Muitos acreditam que a graça de Deus é uma cobertura que vai nos proteger de qualquer coisa. Eu posso fazer o que eu quiser, eu posso pecar quantas vezes eu quiser, mas Deus vai lá e me perdoa. E a gente vê que muitos cristãos estão vivendo debaixo de erro, achando que essa graça vai poupá-los de um fim que não seja bom. No fundo, as pessoas acreditam que Deus é um Deus tão bom, tão misericordioso, tão perfeito, que jamais vai permitir que elas sejam lançadas numa condenação eterna. Às vezes a gente vê, e olha, eu vou falar isso para vocês de coração, eu já caí nesse erro, nesse engano, de achar que, não, mas eu caí, aí eu vou levantar e vou pedir perdão de novo, e cair, perdoa de novo, e perdoa de novo. Na verdade, eu usava a graça de Deus como uma cobertura, como digamos, um pretexto para continuar pecando. E a palavra do Senhor diz que a graça dele, o que é a graça do Senhor? É o seu poder, é o seu favor, é tudo que ele tem de bom para nós. E essa graça foi derramada sobre a sua igreja e sobre o seu povo com um foco diferente. Ele nos deu isso justamente para nos fortalecer, para a gente não pecar. É o contrário.
Ele não quer que a gente use isso como desculpa para pecar e continuar pecando. Mas Ele quer que a gente use a graça para a gente não pecar. Muitas pessoas acham que agora, na época da graça, tudo pode. Agora o evangelho é mais light, é mais tranquilo. Deus não exige tanto, porque na época de Moisés, as leis eram muito rígidas. Se você olhar, tinha os mandamentos, tinha lei, era olho por olho, dente por dente, e eram muitas leis. E agora, graças a Deus, a gente vive numa época muito mais light, porque toda lei se resume em 2 únicos mandamentos. Olha que maravilha, né? Aquele monte de lei, de repente 2. Amar a Deus e amar o seu próximo. Que maravilha, que light, que tranquilo. E aí que nós nos enganamos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Olha como é sutil, mas a gente cai nesse erro. Na época da lei, que era uma época mais rígida e mais dura com as leis, tinha uma lei que falava o seguinte, que o homem ou a mulher que fosse pego em adultério seria apedrejado. Estava pecando, ia morrer, ia ser apedrejado. Tinha que consumar o ato. No Novo Testamento, que é a época da graça que nós estamos vivendo, o que Jesus fala a respeito disso? Que se um homem olhar para uma mulher, desejando-a, cobiçando-a, esse está pecando. Lá no Velho Testamento precisava consumar o ato, pecar. Agora, só de olhar e cobiçar, pecou. E aí, vocês acham que é mais light o evangelho agora? Não. Quanto mais é dado, mais é requerido. Hoje nós temos o Espírito Santo, que nos ajuda, que nos mostra, nos aconselha e guia os nossos passos. No Velho Testamento, eles não tinham o Espírito Santo. Então Deus vai cobrar mais quem, será? O rigor vai ser maior para quem? Para quem não tinha o Espírito? Ou para quem tem o Espírito e tem uma responsabilidade com esse Espírito que habita em nós? E eu creio que Deus vai cobrar um pouquinho mais da gente. Só que essa cobrança, queridos, é uma cobrança em amor. Porque tudo que Deus não quer o nosso mal. Eu volto a repetir isso. Deus não quer expor o teu pecado e o meu simplesmente para vergonha, para nos humilhar. Olha ali, pecador, olha que coisa feia que você está fazendo. Não é isso. Deus quer purificar-nos, porque Ele quer derramar mais. A gente estava orando antes de começar o culto. Olha que coisa tremenda. A gente estava orando sobre santidade. Senhor, santifica a nossa vida, santifica o teu povo, porque sendo santificado, o Senhor vai derramar muito mais sobre nós. Passa a unção de cura. Naquela hora, a Marina foi curada e já deu testemunho na hora. Estava com dor na coluna, já estava pensando até em assistir o culto, não sei como, deitada na cama, né? Estava com dor. Na hora foi curada e testemunhou. Mas por que isso acontece? Porque à medida que a gente se santifica, a gente se purifica, a gente abre mão do pecado, a unção desce, a unção vem, a glória de Deus vem. Nós atraímos o coração de Deus. Então, queridos, se nós queremos ver maravilhas, se nós queremos ver a glória de Deus, e não só ver, mas entrar no reino de fato, nós precisamos purificar as mentes e os corações. E não adianta somente as intenções. Mas Deus conhece o meu coração. Eu vejo muita gente usando isso como uma desculpa. Mas Deus conhece o meu coração. Deus conhece o meu coração. É verdade. Ele conhece realmente o nosso coração. Mas Ele também fala a respeito das obras. Eu acho que vou até confirmar se é isso. Abre lá em Tiago 2:24. Exato. Então Deus conhece de fato a intenção dos nossos corações, mas olha o que ele fala em Tiago 2:24. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Não adianta só ter a intenção de sair do pecado. A intenção é o primeiro passo. É o primeiro passo e ele já é fundamental. Porque tem pessoas que nem enxergam e nem querem enxergar os seus erros e os seus pecados. A intenção é ótima, mas a intenção não basta. Nós precisamos deixar as velhas práticas, as velhas obras. E cada um de nós tem uma área. Eu tenho as minhas. Vocês têm as de vocês, que Deus está tocando nesse momento para deixar, para santificar, enfim. Cada um de nós tem uma área que Deus quer tocar, que Deus quer ser Senhor absoluto daquela área. E aí, querido, sabe o que vai acontecer?
Tudo aquilo que a gente está pedindo a Deus, Senhor, abre as portas na vida financeira, Senhor, abre as portas na vida familiar, restaura meu casamento, restaura minhas finanças. Tudo aquilo que a gente está pedindo para o Senhor, diante da presença dEle, basta uma palavra, tudo muda. Os nossos problemas diante da presença de Deus é desse tamanhozinho. A própria Bíblia fala, a tristeza, o choro pode durar um dia, mas as bênçãos de Deus vêm pelo amanhecer. É assim que o Senhor promete. É só nós nos achegarmos a Ele. É só irmos até a presença dEle. É isso que Ele quer, queridos, comunhão. Ele quer ser próximos, amigo de nós, amigos íntimos de cada um de nós. Mas sem santidade, nada feito. Ainda temos mais uns minutinhos. Mateus 5:8, último verso. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Então, queridos, nessa manhã, que o Senhor possa purificar as nossas vidas, as nossas intenções, possa trazer mais santidade. É Ele que convence. A gente não convence de nada, mas é o Espírito Santo que convence. E quanto mais nós abrirmos o nosso coração e deixarmos Ele convencer, e nos arrependermos, e nos humilharmos, mais nós seremos curados, sarados, libertos, transformados a cada dia. E não só nós, mas o Senhor também vai nos usar para sermos testemunhas do seu amor, do seu reino e da sua justiça. Então, eu faço essa pergunta novamente para vocês, para a gente poder terminar. Como que nós queremos ser diante de Deus, diante do reino de Deus? O povo que vê o reino, e que conhece a Deus apenas pelos milagres que Ele faz? Ou nós queremos entrar, de fato, no reino? Qual igreja nós queremos ser? Será que nós realmente, de fato, queremos entrar? Porque para entrar, nós vamos ser confrontados com o nosso pecado, os nossos erros, Ou será que nós vamos desejar um Moisés que suba ao monte? Moisés, vai você lá, busca as direções de Deus, paga o preço você, se santifique você, mas eu vou ficar aqui. Sabe o que aconteceu, queridos, para terminar? Moisés foi, ele subiu ao monte, ele queria tanto a presença de Deus, tanto, que ele falou, Senhor, não me manda ir, não me manda fazer nada, se a tua presença não for comigo. Não adianta eu fazer nada se o Senhor não for comigo. E Moisés foi, teve a sua intimidade com Deus, o seu momento. Quando ele desceu do monte, o seu rosto estava totalmente transfigurado, tamanha a glória de Deus. E quando ele desceu depois de alguns dias, sabe o que ele encontrou lá embaixo? O povo que conhecia a Deus pelos milagres, tinham feito um bezerro de ouro para idolatrar, murmurar, ofender o coração de Deus. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de igreja, que prefere ficar no pé do monte e somente ver os milagres de Deus. Não deixa aqui porque eu não quero ficar com o meu pecado exposto. Está muito bom ver os milagres de Deus, sem muito compromisso, sem muita santidade. Legal, só que nós estamos correndo um risco seríssimo se nós formos uma igreja assim. De nós, no momento ali, fazer um bezerro de ouro, idolatrias, no momento da luta, da adversidade, a gente simplesmente se perder. Muitos saem da igreja, no momento da dor, da dificuldade, porque aquela igreja não é boa, não, os pastores não oram. Ora, mas não acontece nada, minha vida piorou depois que eu fui para a igreja, e tal, não sei o quê, porque está lá no pé do monte. Então a gente tenta arrumar um monte de desculpa, e geralmente cai na vida dos pastores, que não ora direito, não santifica direito. O pastor não está orando, não está com muita unção não, esse pastor, porque não está acontecendo nada na minha vida. Ou a gente é a igreja que nós somos os Moisés, A igreja onde somos Moisés, todos sobem. Não é um que sobe, busca a palavra para mim, busca a direção. Eu vejo muitas igrejas caindo nesse erro. É o pastor que tem que subir e buscar a direção para a minha vida. E se a direção for errada, ai dele. Ai do pastor. Não, vamos subir juntos. Buscar a direção juntos. Pastor, vem aqui na minha casa, unge minha casa, que minha casa está... Não, você tem autoridade. Busca, paga o preço pela santidade. Aí quando você colocar a mão lá, os demônios vão sair.
Às vezes, né, logicamente, tem alguns casos, né, a ovelha nova, a pessoa recém-convertida, logicamente, ela não tem ainda noção disso, os pastores vão lá, unge, mas depois de um tempo, vamos subir junto, vamos buscar direção junto, vamos buscar unção juntos, né, porque é fácil a gente ter um Moisés que faz tudo por nós, mas às vezes a gente não quer ser o Moisés que sobe.